Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante um comício público. Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. A direita foi às ruas. Em São Paulo, 500 mil de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns dias depois, no Rio, marinheiros de esquerda ameaçaram uma rebelião. O golpe militar começou em 31 de março. Centenas de pessoas foram presas e, entre muitos outros, 3 ex-presidentes perderam todos os direitos políticos. No Nordeste, como em todo o Brasil, de norte a sul, a Revolução Democrática venceu. No dia seguinte, o embaixador americano informou Washington que a suposta Revolução Democrática tinha tido 95% de sucesso. A Escola Superior de Guerra, o cérebro dos militares, estava por trás do golpe. Foi criada a partir do modelo da Escola Nacional Americana de Guerra e se inspirava em sua Guerra Fria anticomunista. Mas a escola brasileira, ao contrário de sua equivalente americana, tinha membros civis, empresários, tecnocratas e políticos. O Marechal Castelo Branco tornou-se presidente com poderes de governar por decreto. Na Tupi eu fico toda semana. A Tupi tem os melhores programas. O teste decisivo com a novela O Direito de Nascer alcançou um êxito inesperado e revelou artistas então desconhecidos, como Mamãe Dolores. A novela O Direito de Nascer foi que trouxe toda essa gente que hoje tem na televisão, fazendo novela, fazendo atores de teatro famosos que hoje estão fazendo novela, todo mundo faz novela hoje. O nome verdadeiro, Isaura Bruno, é muito menos conhecido que o de Mamãe Dolores. Isso também aconteceu com Hamilton Fernandes, que ficou mais conhecido como Albertinho Limonta. E também com a atriz Guilú, que trocou definitivamente seu nome para Isabel Cristina. Não é bem assim, eu não troquei o meu nome. O público trocou o meu nome. Porque nós adentrávamos nas vossas casas diariamente, durante quase um ano. E o público misturou os personagens com os atores. O mesmo aconteceu com o saudoso Hamilton Fernandes, que protagonizou conosco a novela. Após a novela, mesmo muito tempo após, ele ainda era chamado de Dr. Alberto Limonta. O Direito de Nascer garantiu para as novelas um berço esplêndido nas emissoras de TV. Esperamos que se tome clara conciencia de la existencia real de bases de agresión, lo que hemos denunciado desde hace tiempo, y se medite sobre la responsabilidad internacional que tiene el gobierno de un país que autoriza y facilita el entrenamiento de mercenarios para atacar a Cuba. E o novo governo tudo está desordem, tantos latifúndios divididos, se aproximava de Moscou, se afastando dos Estados Unidos, e a revolução cubana cumpria seu papel, a sua liderança Che Guevara e Fidel. Era o socialismo moreno, como um país tão pequeno que incomodava a tioção. E começavam os tempos difíceis,
Em 1965, a democracia multipartidária foi oficialmente extinta. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. Nem sequer sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, Canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931, Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava. E a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. Aqui, quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. O pensamento econômico do regime era surpreendentemente simples. Ricos, para que, graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. Ontem, segundo informações oficiais do governo René Barrientos, em território boliviano, o guerrilheiro profissional argentino-cubano Ernesto Che Guevara perdoa minha canção, se canta só minha boca, se tem forma de oração, se a minha voz fica rouca, qual arma sem munição, se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica a canção, se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica a canção. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio, vida e barbas por fazer. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio, e um dia de repente foi morto no amanhecer.
caminhando sem caminho. Em cada passo vou levando o meu cansaço. O que me espera? Uma terra, um desencontro, a cidade, a claridade. E essa estrada não tem volta. Lá se solta o fim do mundo, um fim incerto que me assola. Longe ou perto se prepara, ninguém para pra pensar, pra olhar a dor que chora a morte de um valente lutador. Quem foi, já não sou. Vou chegando à encruzilhada, descobrir um caminho e uma nova direção. Onde eu piso vou deixando que não sou. Não paro não, vou pra luta, não paro não. Vou chegando à encruzilhada, descobrir um caminho e uma nova direção. Onde eu piso vou deixando que não sou. Não paro não, vou pra luta, agora eu vou. Não paro não. Tem tanta gente que se vai, a imensidão do seu querer, querendo vida sem a morte, ser... Ô Amiro, o governo que hoje comemora o seu primeiro aniversário é um construtor de promessas e um demolidor de ilusões. É evidente, não há por que negar, e qualquer pessoa de bom senso que faça um retrospecto da vida política nacional há de concordar que ao seu início vinha ele cercado de uma natural e ansiosa, e por que não dizê-lo favorável expectativa de parte da opinião pública, que imaginava pudesse ser ele algo diferente do governo anterior que então terminava o seu mandato. Admitia-se que o fim daquele governo representaria o fim também da pior fase do chamado processo revolucionário. Entretanto, este ano de governo demonstrou ser perfeito continuador dos 3 anos do governo militar anterior. Persiste a dicotomia poder militar e poder civil, com aqueles dominando e com estes praticamente inexistindo. Persiste a perda, a subtração de prerrogativas de um dos poderes da República, do poder legislativo. Persiste estas anomalias jurídico-legais, como por exemplo a lei de imprensa, a lei de segurança, a arrocharem a opinião consciente deste país. Persiste a colocação sob permanente suspeição de todo o operariado e do estudante brasileiro. Persiste o impasse em relação à retomada do desenvolvimento. Persiste o arroxo salarial e o regime continua apresentando as mais sérias distorções, distanciando-o cada vez mais da normalidade institucional. Não há porquê grandes comemorações neste primeiro ano de governo. Quando muito, peçamos a Deus que o próximo ano nos possa recolocar na trilha da normalidade democrática e dos anseios de progresso, de desenvolvimento, de paz social, que a longo tempo vem sendo a esperança maior de todo o povo brasileiro. O brasileiro está em greve. Nós estamos na Praça Ramos Azevedo, este é o cenário de São Paulo, e aqui estão concentrados os artistas. Por que a greve, Fernanda Montenegro? A greve, que pela primeira vez está sendo feita, infelizmente, no teatro brasileiro, é contra a censura, a favor da cultura. E explicamos. Dia a dia, determinados problemas com a censura vem tomando um caráter de maior dificuldade para um diálogo. E a coisa de 3 dias, uma colega nossa foi suspensa, não só no que diz respeito à apresentação do seu espetáculo, como também foi suspensa
no que diz respeito à sua profissão mesma, quer dizer, essa atriz ficará impossibilitada de trabalhar durante um mês. Naturalmente que o ministro da Justiça já revogou essa portaria e a atriz então poderá voltar a trabalhar, mas naturalmente numa peça completamente censurada. Como se isso não bastasse, o autor da importância de Jorge Andrade, inatacável, que é uma glória da dramaturgia brasileira, um dos dramaturgos mais importantes de toda a América, esse homem teve um espetáculo seu proibido da noite para o dia, pondo em perigo e em grandes dificuldades financeiras todo um grupo, são 30 atores e inclusive uma atriz de nome e de prestígio como Eva Tudor, está sendo dirigida nesse espetáculo por Dulcina de Moraes. Tudo isso ficou parado e traumatizado e desesperado por um simples não da censura. Então esta é uma greve de protesto que durará apenas 2 dias. Só em São Paulo? Em São Paulo, no Rio e nas outras capitais, se os outros colegas nossos quiserem aderir. Isso simplesmente para chamar a atenção do público sobre isso, como também do presidente da República, para que ele veja que esse atrito todo só pode desmerecer enfim, tornar pouco agradável o atual governo. Muito obrigado. A Caixa Econômica Federal do Estado de São Paulo é a primeira entidade federal a adotar o sistema da consolidação das leis do trabalho. Procuramos, por isso, o Dr. Paulo Salim Maluf, seu presidente, para que nos diga das vantagens em relação aos funcionários, mas especialmente ao público. De acordo com determinações de decreto do presidente Costa e Silva e do senhor ministro da Fazenda, professor Delfim Neto, a Caixa Econômica de São Paulo elaborou um novo sistema a ser aplicado ao seu funcionalismo público. Este sistema basear-se-á, primeiramente, na aplicação de um sistema empresarial, ou seja, a aplicação da consolidação das leis do trabalho, como nas empresas privadas, aos novos funcionários da Caixa Econômica Federal. A admissão será feita somente por concurso público, tirando, portanto, todas as injunções políticas e injunções sentimentais, e será feito em regime de tempo integral, ou seja, 8 horas de trabalho diário. Um detalhe, doutor. Só os novos ou os antigos também? Os antigos, naturalmente, trabalharão 8 horas também, mas de acordo com os direitos adquiridos que eles têm pelo Estatuto do Funcionalismo Público. Os novos se regerão de acordo com o estatuto de uma empresa privada, ou seja, ganharão 13º salário, pagarão fundo de garantia de tempo de serviço, terão os acessos e as promoções normais da livre empresa. No entretanto, também submeter-se-ão a todas as disciplinas de frequência e disciplinas da livre empresa, ou seja, as punições sejam feitas sem os morosos inquéritos administrativos. Será uma administração do tipo dinâmica, de acordo com a tecnologia moderna. Para o público se prevê, Dr. Maluf, que será um ótimo negócio. Em relação aos funcionários, houve boa receptividade? Os funcionários, eu posso dizer, a grande maioria deles, os bons funcionários, estão exultantes, porque com este regime nós poderemos premiar o bom funcionário pagando realmente aquilo que ele tem direito, e com isso ele não terá no funcionalismo público somente um bico, mas sim ele fará uma carreira e poderá aposentar-se com 35 anos de serviço com um salário compatível com a dignidade humana. Proezas jornalísticas de toda uma equipe foram premiadas com todos os troféus da época durante anos consecutivos. Como foi o caso da reportagem sobre a morte de Che Guevara, na Bolívia, um furo mundial da Tupi. O repórter Esso também ganhou todos os prêmios existentes na época, muitos deles recebidos por Calil Filho, seu mais famoso apresentador. O jornalismo, na busca de formas específicas de produção e de uma linguagem própria, a TV se situa entre preocupações por vezes antagônicas, tal como raciocinar em termos locais sem perder o seu papel de elemento de integração nacional. Em outras palavras, realizar programas que alcancem audiência tanto em São Paulo como em Quixadá, Solimões ou no Chuí. No final dos anos 60, o videotape e as redes nacionais se uniram para destruir a produção local de programas. As produções ficaram centralizadas no Rio e em São Paulo.
Os herdeiros da cultura jovem dos anos 60 conseguiram conquistar algum espaço na televisão. Os festivais de música tinham cobertura ao vivo, e os melhores foram organizados pela TV Record em São Paulo. Documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? 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 Caminhando e cantando. A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968. 100 mil pessoas, principalmente estudantes, fizeram manifestações no Rio. Nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Após ser ouvido. Provocado por essa crescente oposição, o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968, com o infame AI-5. O Congresso foi fechado, a tortura virou uma rotina. Foi estabelecida a censura prévia dos meios de comunicação de massa. Logo depois, o não cumprimento de qualquer lei aprovada em segredo transformava-se em crime. Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada. Seu sucesso mais espetacular foi o sequestro do embaixador americano, forçando o governo a libertar estes prisioneiros políticos. Sequestros, bombardeios e assaltos, tanto da esquerda como da direita, não eram normalmente relatados. Jamais se falava em tortura.
A segurança interna era a maior preocupação dos militares. Esquadrões da morte de direita eram ativos. Alguns resolveram bombardear teatros, como este, que estava apresentando a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Dr. Carlos Lacerda, Vossa Excelência ganhou mais ou perdeu mais com o encontro de Jango e o rompimento de Sodré? Não sei se ganhei mais ou perdi mais. Sei que o Brasil ganhou, porque o encontro do Dr. João Goulart vem trazer novas forças. Milhares de trabalhadores passam a compreender aquilo que do nosso lado nós compreendemos. E quanto ao governador Sodré, eu acredito que ele ainda reveja a sua posição, que a meu ver foi tomada num momento de incompreensão, num momento de precipitação, que eu lamento, mas que não considero definitivo. É uma entrevista exclusiva diretamente do Rio de Janeiro para as câmeras da sua televisão Tupi de São Paulo. Qual o próximo grande passo da Frente Ampla? O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. Voto direto, retomada do desenvolvimento, reforma da política econômica, aumento geral de salários e vencimentos no Brasil, não só porque é necessário para o povo não morrer de fome, como porque é indispensável a expansão do mercado interno. Fala-se em aumentar a produção, mas não se fala em aumentar consumo. Se os consumidores não tiverem dinheiro para comprar a produção, não adianta aumentar a produção, porque não resolve. A reunião atual do FMI, alguma coisa de objetivo, de positivo em termos brasileiros, na opinião abalizada de Vossa Senhoria? Não, eu creio, aliás, que os próprios delegados do FMI devem estar, dos diferentes países que nos honram com a sua presença, devem estar muito espantados de ver todo esse clima de expectativa que se criou no Brasil, porque nunca foi a intenção deles vir aqui para fazer nada em particular a favor do Brasil. Eles não têm nada a ver com isso. O problema é que, como parece que o governo não está conseguindo fazer grande coisa pelo Brasil, transferiu essa responsabilidade para o FMI. Estão criando uma expectativa em torno do FMI que, além do mais, é injusta, porque o FMI não tem nada com isso. Ele não é nem de Niterói, ele é de Nova York, de Paris, de Londres. Tem nada a ver com o problema brasileiro. Tem nada a fazer pelo Brasil no momento. Nem vieram fazer nada pelo Brasil. Voltamos à política brasileira. O deputado Pedroso Horta disse que Jânio não manteria contato com Vossa Senhoria. E o que se fala, ainda ontem publicado no Jornal de São Paulo, esta declaração, e ainda o que se fala, o Estatuto dos Caçados viria criar mais dificuldades nesta área ou neste aspecto? Em matéria de recados dos deputados, eu fico um pouco discreto, porque eu recebi já 2 recados do Dr. Jânio Quadros por outro deputado, o deputado Veiga Brito, da Guanabara. De maneira que eu não sei bem em que pé está esse assunto. Também não me interessa muito, não. O Dr. Jânio Quadros sabe o endereço da Frente Ampla
já procurou 2 vezes o Dr. Juscelino Kubitschek, já mandou procurar o Dr. João Goulart, até antes de mim. Chegou lá o oferecimento dele para mandar um emissário para se entenderem sobre a Frente Ampla. De maneira que ele pode se dirigir a mim, pode se dirigir ao Dr. Juscelino, ao Dr. João Goulart. Eu estou certo que qualquer de nós o receberá com muito prazer, porque acima de quaisquer ressentimentos pessoais, nós colocamos o interesse geral do Brasil. E ele, sem dúvida, representa uma força popular no Brasil e, portanto, nenhum de nós tem o direito de desprezá-la. Vossa Senhoria deixa a curiosidade para o povo de São Paulo, vamos ver se conseguimos matá-la. Diz que 2 recados o deputado Veiga Brito trouxe o senhor Jânio Quadros. Pode traduzir um deles, pelo menos? Não, todos 2 foram no mesmo sentido, no sentido que desejava se entender comigo sobre a Frente Ampla. Foi o que o Veiga Brito me disse já por 2 vezes. Mas eu acredito que ele tem dificuldades na área dele, só não são maiores do que as minhas na minha área, mas as minhas eu vou vencendo, eu espero que ele vença as dele também. Temos tempo. Daqui até 1970 há tempo para conversar. Finalmente, Vossa Senhoria referiu-se no início dessa entrevista aos setores que ainda não haviam tido a devida compreensão ou não tinham sentido o alcance do seu encontro com o senhor João Goulart em Montevidéu. Vossa Senhoria considera ter sofrido algum desgaste, assim como o ex-presidente também, na sua área popular? Acredito que sim. Honestamente, acredito que sim. Há muita gente que não compreendeu ainda. Há muita gente que põe a questão em termos estáticos, quer dizer, há 4 anos passados, o Dr. João Goulart é que era o perigo. Então, como é que agora eu posso me aliar ao que era o perigo há 4 anos passados? É muito simples, porque o que era o perigo há 4 anos passados agora é um aliado precioso na direção da mesma luta que sempre travei, pela democracia e pelo progresso do Brasil. O perigo agora é outro. O perigo é nós ficarmos passando da mão de general para general e o povo não ter mais nem liberdade, nem possibilidade de fazer valer os seus direitos. Esse é que é o perigo no momento. Esquematizando um pouco, se em 64 o perigo era o comunismo, nesse momento o perigo é entregarem o Brasil a grupos econômicos americanos, como entregou o governo Castelo Branco. Ora, nós temos o dever de, exatamente, se queremos livrar o Brasil do comunismo, temos o dever de não dar razão aos comunistas. E os comunistas, no momento, teriam razão se nós não nos levantássemos para lutar em defesa daquilo que se chamou a Revolução, quer dizer, um movimento que, afinal, não trouxe nenhum benefício direto ao povo brasileiro e trouxe benefício a uma série de grupos internacionais que estão aí dominando o Brasil. É isso, simplesmente. Agora, isso não é fácil de compreender, sobretudo quando uma parte da imprensa e tudo mais chama de coerência, o que meus caros amigos do Jornal Brasil do Rio de Janeiro, por exemplo, chamam de coerência. Eles pediam a intervenção na Guanabara porque achavam o governo Negrão de Lima péssimo. Em 24 horas passaram a achar o governo Negrão de Lima ótimo, quando restabeleceu a publicidade do Estado no Jornal do Brasil. Isso é coerência, quer dizer, quando a gente é pago para mudar de opinião é coerente. Quando a gente muda de opinião de graça é incoerente. Compreende? Assim não é possível argumentar. Viajando para o Rio de Janeiro, lemos um tópico no importante jornal de São Paulo, atribuído à importante figura do governo, que dizia que neste caminho Vossa Senhoria talvez de repente até surgisse no encontro com o senhor Carlos Prestes. Se necessário, para a Frente Ampla, o senhor iria a este encontro? Mas o senhor Luiz Carlos Prestes não morde ninguém, nem é hidrófobo. Eu tenho absoluta tranquilidade quanto às minhas ideias, de maneira a poder encontrar com qualquer pessoa e discutir, até para chegar à conclusão de que não podemos nos entender. Eu não tenho medo, sempre sustentei isto, e creio que tenho autoridade para dizer isso, porque quando essa gente estava toda batendo continência aí, até para comunista, eu estava lutando quase sozinho. Então eu tenho o direito de dizer isso. Nunca tive medo dos comunistas, sou contra o comunismo. E se amanhã o Partido Comunista pretender, dentro da lei, defender as suas ideias, não sou contra que ele possa defender as suas ideias. Eu prefiro um Partido Comunista defendendo suas ideias dentro da lei do que um Partido Comunista fora da lei, conspirando contra a lei. É evidente, isso existe em toda parte do mundo. Por que o Brasil, com quase 90 milhões de habitantes, há de viver como se fosse menor de idade mental? E como se fosse uma menina amedrontada, apavorada com o comunismo. Quem tem medo do comunismo deve trabalhar pela democracia e não substituir a democracia.
sem dúvida nenhuma, está conosco contra toda e qualquer violência que se pratique contra toda e qualquer pessoa, contra toda e qualquer instituição. É um homem que defende a legalidade e está conosco no momento em que nós queremos a preservação do nosso direito de trabalhar. De maneira mais concreta, o que foi que ele prometeu à classe teatral? Segurança e instalação de inquérito, proteção para o nosso trabalho. E agora os teatros de São Paulo voltarão a funcionar normalmente? Normalmente, e inclusive estendemos um convite ao senhor governador para que passe a frequentá-los na medida em que ele encontre algum tempo para isso. E acredito, tenho a certeza de que ele aceitará o convite. E quanto foi o prejuízo causado pela agressão? Não sei, porque isso compete exatamente a um levantamento que será feito na ocasião em que o advogado da classe teatral tomar conta da causa, e isso será encaminhado, evidentemente. Conte aos nossos telespectadores o que será esta suntuosa obra que o senhor está mostrando neste momento à imprensa. Iniciamos o projeto há cerca de 3 meses, que hoje está sendo entregue, que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. É uma via elevada que parte da Praça Roosevelt, pela Rua Amaral Gurgel, pela Avenida São João e chega até o Largo Padre Péricles, na avenida. Nós temos aqui algumas vistas da obra, como por exemplo a Praça Marechal Deodoro, no sentido dos bairros para o centro da cidade. Existe aqui. De maneira que esta obra, com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado, com um custo de 37 milhões de cruzeiros novos aproximadamente, inaugura uma nova solução de sistema viário para a cidade de São Paulo, que já tem sido aplicada em outras capitais do mundo. Ou seja, o tráfego rápido em vias elevadas, sem nenhum cruzamento. Prefeito, quanto custará esta obra? 37 milhões. E a entrega ao público, quanto se dará? Nós pretendemos iniciar a construção no dia 1º de novembro deste ano, em ritmo de 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. E pretendemos entregar em 31 de dezembro de 1970, ou seja, em 14 meses de construção ininterrupta. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella no cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage. Recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que Resisti à Prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Marighella torna-se uma sombra sem imagens. Vai recrutar jovens... Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Esses casos estão sendo investigados isoladamente pelo Departamento Federal de Polícia, ou o senhor atribui a todos eles uma única autoria? Bom, Almir, os casos estão sendo investigados isoladamente, que mesmo tem se sucedido em períodos diversos. Né? Começou com aquele do consulado americano, depois veio da Polícia Federal, depois do quartel-general da Força Pública, e ultimamente esse da Rua Conselheiro Crispiniato. Então cada caso foi tratado isoladamente. Houve uma prisão, nessa ocasião houve uma prisão, e pela primeira vez se associou o nome de Marighella àquela série de assaltos e de ações que tinham sido feitas até então. Marighella morre às 20 horas do dia 4 de novembro de 1969, aos 58 anos de vida, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. As únicas imagens e movimento de Carlos Marighella até agora conhecidas registram Carlos Marighella morto.
Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Há os que têm vocação para escravo, mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos, por vocação, devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor, que não se detém ante nenhum obstáculo, que pode mesmo existir até quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32 graus e meio no Engenho de Dentro e a mínima de 17 graus e meio em Santa Teresa. Segundo informou esta noite o DNER, são boas de um modo geral as condições de tráfego nas principais estradas que servem a Guanabara. No segundo aniversário de morte de Robert Kennedy, a senhora Ethel Kennedy compareceu ao cemitério nacional de Arlington. A viúva ajoelhou-se e orou ante o túmulo de Bob. Neofascistas italianos fizeram na Praça Navona de Roma o seu comício final para as eleições regionais e municipais que serão realizadas amanhã. Temos de parar os comunistas, diziam as cartas dos neofascistas. E houve choques entre fascistas e comunistas. Turbas de neofascistas atacaram um carro com símbolos da foice e do martelo. A atriz Mia Farrow seguiu hoje sua campanha contra a guerra no Vietnã. Em Londres, Mia Farrow passou o dia distribuindo convites para uma reunião destinada a apoiar a resistência contra a política de Nixon no Sudeste Asiático. Desejando a todos um feliz fim de semana, aqui se despede por hoje o seu repórteraço para voltar na próxima segunda-feira às 19h40. Muito obrigado, boa noite, até lá. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca.
era televisão e futebol. Construísse estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, houve uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Mas aqui chega a roda, que carrega a rodeira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A rodada sai amulada, não tem mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas diz que chega a roda, que carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a hora, vive e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Apesar de você amanhã amanhecer outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Uma pequena notável cantou muitos sambas, é motivo de carnaval. Pandeiro, camisa listrada, tornou a baiana internacional. Seu nome corria chão na boca
Estamos apresentando Mulheres de Areia. É ele! Alô, Virgílio de Assunção! Alô, Virgílio Assunção! O senhor é um cachorrão, ok, my boy? Adoro meu papaizinho, Maria, ele é bonzinho, é o grande amigo meu. Papai, muitas felicidades, papai, hoje é teu dia. É Malu! Ele merece! Alô, atenção! Atenção! Alô, Silvio Santos! Aquele abraço! Alô, Ayrton Rodrigues! No próximo dia 15, o início do concurso que irá eleger pela 7ª vez consecutiva a mais velha estudante do Brasil. Prêmio Fusca 0 km oferecido por Apolinho Veículos, Rua Barão de Mesquita 380. A mais velha estudante é uma promoção da discoteca do Chacrinha e do O Jornal. O Jornal, sensacional. Terezinha! Ok, my boy! Alô, doutor Virgílio, Assunção na festa do macarrão. Alô, Virgílio, Virgílio, olê! Alô, o amor sincero, o infinito que não verá. Pois infinitos são os teus olhos, meu amor. E quando te amo, eu sou um homem que chega a Deus. Agora pegue as minhas mãos, mas pegue com amor. Você não pode recusar o meu amor que é teu. Perdoa aquele que está amando. O mundo não é mais importante que o meu amor. Alô? Pode falar, né? Por favor, o senhor podia me informar, o programa do Chacrinha está sendo transmitido daqui de São Paulo ou do Rio? Do Rio, é? Ah, muito obrigado, né? Tá bom. Viagem pelas estrelas, tu verás o amor sincero, o infinito que não verás. Pois o infinito são os teus olhos, meu amor. E quando te amo, eu sou um homem que chega a Deus. Alô, Virgílio Assunção, você que é um pimentão, ai, a Malu manda um abraço para o papai, outra vez, ai, a Malu manda um abraço para o papai, atenção, alô, atenção. Estamos apresentando Mulheres de Areia. Yeah.
I gotta see if I know. Say goodbye. Ooh, yeah. But you don't care. No, you don't know. You don't know. The two of us need no more. We will found what you were looking for. With the prince to call my own, I'll never be alone. And you not will see, you gotta bring me. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. Que aflição era dura, numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, chame-la, chame-la, chame, chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor, não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada, fazendo confusão. Que aflição são os homens, e eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, chame-la, chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame-la, clame-la, chame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Não esqueça a escova, o sabonete, o violão.